A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma videoaula das lições bíblicas de adulto da CPAD, a Escola Dominical, desse quarto trimestre do ano 2023, onde nós estamos estudando a revista que tem o tema Até os Confins da Terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Essa é a lição do nosso trimestre. Hoje, dando continuidade, estaremos estudando a lição de número 7, que vai ser estudada presencialmente no dia 12 de novembro de 2023, e tem o título A Responsabilidade da Igreja com os Missionários. O textuário está lá em Gálatas, no capítulo 6, versículo 10, que diz o seguinte: Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Verdade Prática nos diz que é papel da igreja responsabilizar-se integralmente com o cuidado de seus missionários. Hoje a gente vai estar vendo justamente o que é essa responsabilidade integral para com o missionário. Então a leitura bíblica em classe está no livro de 1 Coríntios, no capítulo 9, dos versículos 9 ao 14. Os irmãos façam aí a leitura e vai estar falando também a respeito desse assunto aqui na lição de hoje, né? Então, nessa lição, nós teremos aí essa visão, né, de forma abrangente e prática, né, da relação entre a igreja local e o missionário enviado por ela, né? Nós vamos destacar a importância dos cristãos, da comunidade cristã, em apoiar, em cuidar e em comprometer-se aí de forma ativa na obra missionária. A gente vai estar estudando justamente essa relação, né? A importância dessa relação que a igreja deve manter para com o seu missionário, né? E essa responsabilidade da igreja para com o missionário que foi enviado por ela é um tema fundamental, né? Por isso que a gente vai estar tratando aqui nessa lição de hoje esse assunto. É um tema de fundamental importância e que é encontrado aí na Bíblia Sagrada. Nós vemos esse tema ao longo do Novo Testamento, né, e que desempenha aí um papel crucial na eficácia da obra missionária. Então, para que a obra missionária ela tenha sucesso na sua execução, para que o missionário que foi enviado possa ter uma boa eficiência na execução da obra que ele foi fazer ali naquele local, é necessário que a igreja que o enviou tenha responsabilidade para com ele, né? Então, na lição de hoje, nós estaremos vendo, né, a base bíblica que fundamenta a responsabilidade da igreja, né, desde aí a identificação do missionário, né, e do envio até os cuidados diários para com ele e também, eventualmente, aí a conclusão do serviço desse missionário, né? E também estaremos abordando aí a necessidade de um sistema de apoio sólido, né? Esse sistema de apoio é muito importante compreender quem deve estar atuando aí, né? Identificar cada um que vai atuar nesse sistema de apoio ao missionário e também a importância vital do cuidado integral do missionário, contemplando aí não apenas as dimensões financeiras, mas também os aspectos espirituais, emocionais, físicos, mentais e também os aspectos sociais. Esse é um cuidado integral do missionário, porque muitas vezes só se preocupam com a questão financeira e esquecem do restante do apoio para com o missionário. E às vezes a questão financeira é o de menos. O missionário está precisando do apoio em outras áreas de sua vida. Iremos também destacar aí as maneiras práticas, né, de envolvimento e de comprometimento da igreja local para com o seu missionário enviado, né? Assim a gente vai estar fortalecendo a compreensão, né, da importância da cooperação contínua, né, entre a igreja local e o seu missionário, né? Lembrando sempre que essa cooperação é algo contínuo. A gente precisa estar todos os dias ali apoiando o nosso missionário enviado pela nossa igreja, né? Até porque, se nós não o ajudarmos,
Ah, não, eu vou dar esse mês, eu vou dar a contribuição. No próximo mês eu não vou dar. E aí no próximo mês, como é que fica o missionário se a contribuição não chega? Se não chega até ele o apoio que ele necessita. Não, eu só vou orar esse mês, no próximo não. Eu só vou ver as necessidades que ele está tendo esse mês. No outro eu vou dar umas férias aqui para mim. E aí como é que o missionário fica sem esse apoio? Isso a gente vai estar vendo nessa lição de hoje também. E os irmãos estarão debatendo a respeito disso na sala de aula. É importante que os irmãos entendam que essas lições aqui, elas são lições práticas. E são lições aplicadas no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Porque muitos, às vezes, deixam de ofertar porque não entendem a importância da obra missionária, a importância daquela oferta. E quando passa a compreender o quão importante é aquela oferta ali para aquele missionário e o trabalho que ele está desenvolvendo em tal lugar, aí ele contribui com mais alegria, com mais prazer. Porque ele vai amar aquilo ali. Ele vai amar fazer aquilo ali, sabendo que ele está cooperando com aquele missionário, com a obra de Deus, né? E aqui nós devemos entender que nós não buscamos somente o cumprimento de uma missão. Muitas pessoas mandou o missionário para tal canto, ele tem que cumprir a missão dele lá. Não é somente o cumprimento da missão em si. Porque a missão não é somente a proclamação do evangelho. Mas também aqui nós focamos na edificação mútua na fé. A nossa fé e a fé do missionário. Para que cresçam cada vez mais. Né, essa edificação na fé e também no serviço do reino de Deus. Quando o missionário vai anunciar a palavra de Deus em outro lugar, e a gente está ali contribuindo com ele, nós estamos cooperando com o serviço que ele está prestando no reino de Deus. E é necessário que a gente entenda a importância da cooperação. Quando nós cooperamos, nós estamos nos associando ao missionário que está indo levar ali a palavra de Deus. É importante termos esse entendimento. Nós falamos até a respeito disso na aula passada. Então a igreja ela não pode jamais abandonar os seus missionários. Isso é o que a gente tem que entender aqui nessa lição de hoje e que os irmãos têm que fazer a sala ali, né, os professores, os alunos também levantar esse assunto de que a igreja não pode abandonar os seus missionários. Infelizmente, tem igreja por aí que só envia o missionário e lá ele acaba se virando. A gente tem que entender, compreender que a igreja deve cuidar dos seus missionários. Isso não é apenas uma questão de cumprimento de uma missão, mas sim de edificação na fé, edificação do corpo de Cristo. É isso que nós devemos compreender. Que o serviço de Deus, para que ele seja completo, não é somente mandar alguém para um canto, mas ajudá-lo na realização da obra ali onde ele está fazendo. Então aqui nós veremos no tópico 1 da lição de hoje, a igreja e o sistema de apoio aos missionários. No tópico 2 estaremos vendo o cuidado integral dos missionários. E no tópico 3, maneiras práticas de se comprometer com os missionários. Né? Então, a responsabilidade da igreja. A gente vê que a Bíblia ela ensina que a igreja tem a responsabilidade de sustentar aqueles que eles acabam ali enviando, né, que são também reconhecidos muitas vezes, porque às vezes uma igreja ela não envia o missionário, mas ela quer ajudar aquele missionário. E ela passa ali a reconhecer aquele missionário, né, como um missionário autêntico e resolve auxiliá-lo na sua obra que ele está realizando ali naquele lugar. E assim ele estará cooperando para a propagação do reino de Deus. Então a igreja ela passa a ter uma responsabilidade no momento em que ela passa a ajudar aquele missionário. Então a Bíblia ensina a respeito da responsabilidade que a igreja tem que ter com esse missionário, né, que se dedica ali de forma integral à proclamação da palavra de Deus. A gente vê Paulo falando, como está aqui na leitura bíblica em classe, no livro de 1 Coríntios, na Epístola de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 9, nos versículos 9 ao 14, Paulo traz uma mensagem esclarecedora a respeito da contribuição para com aqueles que se dedicam de forma integral à proclamação do Evangelho. Paulo fala o seguinte: porque na lei, veja, 1 Coríntios capítulo 9, 9 ao 14, que é a leitura bíblica em classe, está aí na revista dos irmãos. Paulo diz assim: porque na lei de Moisés está escrito,
Não atarás a boca ao boi que trilha o grão. Porventura tem Deus cuidado dos bois? Ou não diz certamente por nós? Né? Essa pergunta que Paulo faz aqui é interessante porque não é que Deus ele diga, deixa o boi para lá, esquece, pode maltratar, fazer, não, de forma alguma. Mas que essa passagem aqui, ela aponta para um cuidado, não simplesmente com o boi, mas para com o ser humano. Veja, se o boi tem a sua importância, merece lá o seu cuidado, se alimentar, imagina o ser humano. Se o boi precisa desse cuidado, que dirá o ser humano que está trabalhando? Se o boi está trabalhando, precisa se alimentar ali, né, ter o fruto do seu trabalho, o ser humano muito mais. Aí precisa muito mais. E ele diz, certamente que por nós está escrito, porque o que lavra deve lavrar com esperança. E o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante. E ele diz, se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito de vós recolhamos as carnais. Aqui você vê, na verdade, um paralelo que Paulo faz entre, quando ele fala carnal aqui, é o material, né? Ele faz o paralelo entre o espiritual e o material. Ele está oferecendo o espiritual e espera receber em troca algo material, que é necessário para o sustento. São sustentos. É o sustento espiritual, muito mais importante do que o sustento material, mas o sustento material também, que é necessário. São dois sustentos necessários. Em nível de importância, é claro que o sustento espiritual é muito melhor. E era o que Paulo estava oferecendo, algo muito melhor. E ele disse, se eu estou oferecendo algo muito melhor, o espiritual, é muito pedir que vocês me dê o material para eu me sustentar e poder trazer mais espiritual para vocês? É o que Paulo está falando aqui para os coríntios. Ele diz, se outros participam deste poder sobre vós, por que não mais justamente nós? Aqui, claro, está falando justamente, né, de líderes judeus até, que eram sustentados ali pelos irmãos e que, se eles têm essa capacidade, claro, não só os judeus, mas também até os pagãos, né, sacerdotes, pagãos, gentios, que eram sustentados ali pelas pessoas, se esses daí têm o poder e recebem da parte de vocês o sustento, por que não nós? Por que não eu também receber aquilo que eu tenho direito de receber? E aí ele diz, mas não usamos deste direito. Paulo não utilizou esse direito. E aqui fica até para os irmãos explicarem depois, não se ater muito a esse daqui, mas entender o porquê que Paulo não cobrou. Ele diz, olha, antes suportamos tudo para não pormos impedimento algum ao evangelho de Cristo. Né? Aqui Paulo, foi uma estratégia utilizada por Paulo, né, para mostrar para aqueles irmãos que ele não estava ali por ganância, querendo receber algo em troca. Ele estava ali simplesmente para levar o evangelho de Cristo. Mas claro, ao levar ao lado espiritual, poderia sim receber o material. E isso, na verdade, os irmãos deveriam ser constrangidos a fazer isso. A dar o material sustento para ele se dedicar de forma integral à pregação da palavra. Mas aí Paulo diz, nós não utilizamos desse direito para não pôr impedimento, para eles não pensar que Paulo estava querendo algo em troca daquilo ali. E até desvirtuar o que Paulo estava dando, que era o espiritual, que era muito mais excelente. Paulo queria talvez ali que eles mesmos se tocassem disso, mas acabaram não reconhecendo. E aí ele diz, não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo? Que Paulo fazendo uma referência até à lei mosaica, e até mesmo as religiões pagãs, é que era algo comum, né? Os sacerdotes que sacrificavam ali, comiam, se aproveitavam, né, daquilo que fazia parte do templo. E ele diz, e os que de contínuo estão junto ao altar, participam do altar? Então, todos aqueles que eram sacerdotes viviam dali da sua profissão. E que alguns até dizem, né, o cristianismo substituiu o templo, né? Substituiu ali, né, o serviço cristão substituía o templo. E aqui a gente vê então que Paulo, como um enviado de Deus, como um sacerdote, né, de Deus ali para aquelas pessoas, levando a palavra de Deus, trazendo os conselhos ali para aquelas pessoas, resolvendo situações daquelas pessoas ali,
ele também tinha esse direito de receber também um sustento material, já que ele estava oferecendo algo para aquelas pessoas. Eles deveriam, na verdade, ser constrangidos a dar a Paulo aquilo ali. Não era para Paulo estar pedindo nada para eles. Mas Paulo, como ele fala, abriu mão até desse direito. E ele diz, assim também ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Era uma ordenança ali do próprio Senhor Jesus. Nós vemos aqui que Jesus ordenou que os que pregam o Evangelho vivam do Evangelho. É porque estavam se dedicando de forma integral àquele trabalho ali. É como uma profissão. Veja, claro, não podemos associar com uma profissão mundana. Mas o que eles estão trazendo é até muito melhor do que coisas materiais que alguns oferecem e recebem algo em troca. Então nós sabendo da importância do levar a mensagem do Evangelho. Por isso é importante primeiro compreender a importância de se levar o Evangelho, para depois podermos entender que devemos auxiliar as pessoas que estão levando ele de forma integral. São coisas que devemos aí saber explicar, posicionando corretamente. Por isso que você que é líder de missão, lá na sua igreja, quando você for pedir a oferta de alguém, você tem que mostrar o porquê que é necessária aquela oferta. Não é chegar, a oferta tem aqui para o missionário, mas para quê? Por quê? Qual o propósito? Então, até a pregação da palavra, num culto de obra missionária, é bom que ele seja voltado para explicar a necessidade de se levar a palavra de Deus às pessoas. E aí, quando alguém compreende a necessidade de levar a palavra de Deus, e ele vê que alguém está fazendo isso, ele vai sentir vontade de ajudar aquela pessoa que está fazendo. De cooperar, de se associar àquela pessoa, voluntariamente. Foi o que os filipenses fizeram, como a gente viu na lição passada com Paulo. Paulo não estava ali pedindo para eles, não. Eles voluntariamente foram lá e fizeram. E aí Paulo disse, fizeste bem. Vocês fizeram certo nisso. Entenderam o que era realmente o Evangelho. Era isso que Paulo estava dizendo. Então aqui, né, os irmãos podem meditar um pouco mais nesse assunto, que a gente traz aqui rapidamente, por causa do tempo, mas se os irmãos tiverem mais tempo na sala de aula, conversa, né, com os alunos a respeito desses versículos aqui, onde Paulo traz um esclarecimento a respeito da necessidade, da importância e da responsabilidade que a igreja tem para com o missionário enviado, né? E a igreja que envia o missionário, ela é responsável, né, em apoiá-lo em todas as etapas ali do cumprimento do seu ministério, né? Na identificação, né, desde a identificação, que é a primeira etapa, né, identificar ali aquela pessoa que vai ser enviada para o campo missionário, uma missão transcultural, por exemplo. Durante a preparação do missionário, também no envio do missionário, a importância da igreja estar ali colaborando, né, cooperando com o missionário nisso daí. Nos cuidados diários do missionário, né, ele precisa ali, a gente vai estar aqui descrevendo um pouco mais, né, essa parte dos cuidados diários com o missionário, e também quando os missionários precisarem encerrar as suas carreiras. Então, todas essas etapas a igreja precisa estar ali acompanhando o missionário e colaborando juntamente com ele, né? E claramente, né, esse cuidado ele deve ser tanto para com o missionário como para com a sua família, né? Os seus cônjuges, o seu cônjuge, os seus filhos, né? Até porque todos eles precisam se adaptar a essa realidade transcultural, né? E para que a realização da obra missionária seja feita de forma eficaz, né? É necessário essa compreensão. Então, o missionário ele não deve ter que ficar implorando pelo sustento, né? Pelo apoio da sua igreja. A igreja ela tem que ter essa noção da sua responsabilidade. É porque ele não é alguém estranho à igreja. A gente vê, biblicamente até, né, que o missionário ele é um obreiro formado pela igreja local, né? Então ele está diretamente relacionado com a igreja local e sob a responsabilidade dela. Como a gente vê o caso ali em Atos Apóstolos, né, no capítulo 3, quando Paulo e Barnabé são separados e enviados pela igreja Antioquia, eles estavam ligados àquela igreja, eles faziam parte do trabalho daquela igreja, do dia a dia, do cotidiano. Os irmãos estavam ali observando Paulo e Barnabé no dia a dia. Não eram pessoas estranhas a eles. Eram pessoas que faziam parte ali do seu cotidiano. Eles foram enviados, eles saíram de lá, mas eles faziam parte de lá. Eles estavam ali no dia a dia,
com aqueles irmãos, eles estão ligados àquela igreja. Então o missionário que é enviado para outro país, ele está lá no outro país, mas ele está unido com aquela igreja ali. Ele foi enviado por ela. Ele faz parte daquela igreja, mesmo estando em outro lugar. Ele faz parte daquela igreja. Ele tem um vínculo com aquela igreja. Então a gente vê que o missionário ele é um obreiro orientado pelo pastor da igreja, enviado para fazer a obra missionária conforme a visão que o Espírito Santo concede à igreja. Então o Espírito Santo ele mostra ali para os irmãos, né, da igreja, para os pastores, para a liderança, como é que o missionário deve falar ali onde ele chegar, e o missionário vai de acordo com a visão da sua igreja. Então tem um missionário que é enviado pela Assembleia de Deus, ele vai de acordo com a visão da sua igreja. Pregar a palavra de Deus ali daquela forma. Não vai solto. Ele vai de acordo com a visão da sua igreja. Ele pertence a uma igreja local. Ele não é estranho àquela igreja. E aí, em contrapartida, ele tem que enviar, né, com todo esse apoio, relatórios frequentes da missão que ele está realizando ali naquele outro lugar, né, desenvolvimento da sua obra no campo missionário. Então, essa relação da igreja local com o missionário, né, essa relação que eles têm, nos ajuda justamente a diferenciar o missionário autêntico, o missionário verdadeiro, dos missionários hoje em dia que se auto-intitulam de missionários. E muitas vezes para se aproveitar da fé do irmão, para enganar as pessoas. Hoje em dia muitas pessoas abrem a boca e dizem: eu sou missionário. Mas como assim? Você pertence a qual igreja? Não tem nenhum pastor, não tem nenhuma congregação, e se chama de missionário. E quer estar pregando por aí, quer estar se aproveitando, dando profetada, e diz que é missionário, diz que é missionária. E a gente só vê pregações das pessoas aí na internet e pedindo dinheiro para trazer uma bênção para outra pessoa. Não é assim não, meu irmão. A gente tem que se atentar a isso daí, a esse tipo de coisa errada. Então isso nos ajuda a identificar quando o missionário ele tem essa ligação com a sua igreja. Ali é um missionário autêntico. Então o missionário enviado pela igreja local, ele precisa de todo o sistema de apoio, né, para que ele possa ali utilizar o máximo da sua energia para a realização do trabalho de missões. Então a obra missionária ela é uma obra de fé, né? Então é necessário a fé tanto na parte do missionário como da parte da igreja, né? O missionário ele tem que ter fé em Deus, confiar em Deus e também na fidelidade da sua igreja, né, para um envio ali do seu sustento. Já a igreja tem que ter fé em Deus, confiar que Deus irá suprir todas as suas necessidades. Ainda que ela esteja ali retirando uma parte do que ela tem para dar para aquele missionário, para o sustento dele, é Deus quem vai sustentar a sua igreja. Ele não vai deixar faltar para você porque você está tirando algo para enviar para o missionário. Então tem que ter fé. Por isso a obra missionária é uma obra de fé. Não dê algo para a obra missionária ali coagido. Dê por fé. Se você tem fé de que mesmo retirando uma parte do seu sustento para sustentar o missionário, ajudar no sustento do missionário, você tem que ter fé de que mesmo retirando aquilo ali, Deus vai suprir todas as suas necessidades. E também sempre lembrando aí, né, que o objetivo das missões realizadas pela igreja é fazer o nome do Senhor Jesus conhecido, né, por todas as pessoas em todo lugar. E a gente vê que isso aí parte lá da Missio Dei, né, a missão de Deus. A gente já viu né, que é de redimir toda criatura. Então todos aqueles que realizam o trabalho missionário de forma verdadeira, de forma autêntica, devem confiar de que eles terão todas as suas necessidades, seja material, seja espiritual, supridas. Isso porque Jesus se importa com eles, né? Como a gente vê, do Paulo fala aos Filipenses, foi um texto até que a gente meditou na aula passada, no capítulo de número 4, versículo 19, Paulo diz assim, ó: o meu Deus, segundo as suas riquezas, isso vale tanto para o missionário como para aquele que está contribuindo também, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Veja que Deus, ele é o responsável pela obra missionária. Ele nos confiou a obra missionária, mas a obra missionária parte de Deus. Parte dele. Então ele se responsabiliza. E ele
manterá tanto o missionário como também aquele que está ajudando no sustento daquele que foi enviado. E aqui nós vemos o cuidado integral também para com o missionário, né? Então o missionário precisa ser cuidado pela igreja, tanto na área financeira, né? Isso daí a gente sempre ressalta, fala da importância de se enviar contribuições financeiras para o missionário, e isso é muito importante, mas não somente a área financeira, não somente financeiramente, mas também espiritual, emocional, física, mental e socialmente. Então essas 6 áreas precisam ser cuidadas pela igreja na vida do missionário. A área financeira, a área espiritual, emocional, física, mental e social. Tudo isso precisa ser observado pela igreja na vida do missionário. E aqui vale destacar 2 coisas que são fundamentais no cuidado do missionário. A primeira é o acompanhamento pastoral. O missionário, ele tem que ter o acompanhamento do seu pastor, pastor da sua igreja, que o enviou, inclusive, para o campo missionário, né, ali para conhecimento das dificuldades que ele tem, sejam dificuldades internas, sejam dificuldades externas que ele esteja passando, e dessa maneira aí é muito mais fácil, né, tendo esse acompanhamento do seu pastor, de identificar e de auxiliar o missionário nos seus problemas, né? Porque muita gente pensa, o missionário foi enviado, deixa ele lá, ele se vira. Ele até é pastor de uma igreja lá, precisa de acompanhamento, não. Precisa e é imprescindível o acompanhamento pastoral do missionário. Também, outro cuidado aqui que se deve ter com o missionário é o planejamento de visita a eles. Seja em datas especiais ou em outras datas, né? Pode ser o aniversário do missionário e visitá-lo. E aí a gente vê que os membros da igreja local, né, aqueles irmãos do missionário, especialmente a liderança da igreja, né, deve, sempre que possível, agendar uma visita ali ao missionário, no campo missionário, onde ele está realizando o seu trabalho. E aí, dessa forma, né, vai ser possível compartilhar as dificuldades que o missionário está passando ali no seu dia a dia. E dessa forma a gente pode ajudar ele presencialmente, conhecendo as dificuldades, orar por ele de forma mais específica, de forma mais direta, conhecendo o que ele está passando ali, sabendo, sentindo o que ele passa no dia a dia. E assim a gente vai poder compartilhar dessas dificuldades. E dessa forma, né, o encargo da obra missionária ele vai ser dividido. E o missionário vai ter mais disposição para realizar a obra missionária. Vai ver que ele tem um apoio. Vai ver que tem alguém ali com ele para ajudá-lo. Isso dá ânimo, dá força para o missionário. Na nossa igreja mesmo, aqui da nossa região, tem esse costume, né? Os líderes da igreja, alguns irmãos também que têm mais condições ali, de visitar os missionários. E nessa visita, a alegria dos missionários é estampada nos rostos deles. E ali eles ficam muito felizes com aquela visita. Dá um ânimo para que eles realizem com mais afinco, mais eficiência a obra missionária. E aí a gente vê que alguns problemas, né, recorrentes na vida dos missionários é causado aí pelo estresse diário, né, pelo estresse do cotidiano, o que é comum na vida de todos os seres humanos. Né? Todo mundo passa por estresse no seu dia a dia, né, nas demais tarefas que são realizadas, seja no trabalho, seja no estudo. Né? Muitos passam aí por situações de estresse. Né? Essas situações contínuas de estresse, né, no cotidiano, elas podem sim levar a um esgotamento físico e mental de uma pessoa. E esse esgotamento ele pode reduzir ou até acabar com a capacidade produtiva dessa pessoa. E isso aí, né, relacionado ao trabalho, é conhecido como síndrome de burnout, ou síndrome do esgotamento profissional. A pessoa ela fica totalmente esgotada. Ela não consegue mais realizar as suas tarefas laborais relacionadas ali ao seu trabalho. Então veja que muitos passam por isso em seus trabalhos no dia a dia. Não é ali excluído o missionário.
Ele pode passar por isso. Até porque ele tem muitas relações interpessoais e isso influencia no seu emocional, no seu mental. E isso pode prejudicá-lo, aumentando o estresse. E muitas vezes ele vai até guardando aquilo ali para não expor. É que a gente vê no livro, né, do autor que acompanha a lição, ele traz aqui alguns trechos do trabalho de conclusão de curso de uma médica cardiologista. E aqui, para quem tem um livro, né, das páginas 70 até a página 72, ele traz aqui alguns trechos do trabalho de conclusão de curso dessa médica cardiologista, onde ela revela aqui primeiro uma pequena quantidade de estudos, né, que se tem, que revelam ali as causas de estresse na vida dos missionários. Né, isso é que ela faz com relação a outras profissões que envolvem relacionamentos interpessoais. Ela diz o seguinte, vou ler aqui alguns trechos, os irmãos que têm um livro fazem também a leitura do restante. Né? E ela diz assim, ó, ainda é pequeno o número de estudos com os missionários, um grupo cujo trabalho reúne inúmeras dificuldades, agravadas pelo fato de os obreiros transculturais viverem em locais isolados, na maior parte dos casos, sem o apoio necessário. Né? Infelizmente, é o que a gente tem. São casos em que os missionários são enviados e não tem apoio da sua igreja. Eles têm que se virar onde eles estão. A igreja só manda. E o restante eles se viram, tem que trabalhar, tem que ir atrás. Isso vai, meus irmãos, sobrecarregando. Se coloque no lugar, imagina essa situação. Você ser mandado para outro lugar e ter que se virar longe da sua família, dos seus parentes, que muitas vezes são quem vai lhe ajudar. Infelizmente, essas situações elas acabam se repetindo bastante no mundo afora. Às vezes a pessoa, por vontade de querer fazer a obra, ela pega e vai. E não pensa nas consequências. Aqui a gente vê também algumas formas de evitar o estresse na vida dos missionários. Ela diz aqui que identificá-los é fundamental para iniciar o processo de tentar aliviar a tensão. E aqui ela diz, alguns desses sinais, né, que se expressam, que acabam falando, né, são falha de memória para coisas pequenas e corriqueiras. Eu começo a perder a memória. Acordar cansado após um bom período de sono. Tensão muscular excessiva. Hiperacidez gástrica sem causa aparente. Irritabilidade excessiva. Ansiedade. Vontade de sumir. Sensação de incompetência. Distúrbios do sono. São vários aqui causas, né, que mostram que o missionário pode estar ali a ponto de ter essa síndrome de burnout, né? Esse esgotamento total, de modo que ele não vai mais conseguir realizar nada na obra do Senhor. E aqui ela fala também que a responsabilidade individual do missionário em cuidar da sua igreja é importante. Porque muitas vezes, claro que tem que ter o apoio da igreja ali para o missionário, tem que ter o apoio da sua igreja local, mas ele tem que pensar em si, ele tem que pensar na sua saúde. Ela diz o seguinte, ó, cada missionário deve ser responsável por sua saúde. Cabe ao indivíduo cultivar uma boa saúde mental por meio de boa alimentação, atividades físicas, disciplinas espirituais, tempo de descanso, além de perceber suas necessidades individuais e buscar auxílio quando necessário, né? Comunicar ali a sua necessidade, né? Isso é importantíssimo. E aqui ela fala também o cuidado de Jesus para com os seus enviados. Tem o cuidado da igreja, tem o cuidado do próprio missionário consigo mesmo, mas também ela ressalta aqui o cuidado que Jesus tem para com o seu enviado. É que ela diz, no nível mais alto do cuidado missionário está o cuidado do mestre. O relacionamento com Jesus, cultivado por disciplinas espirituais, proporciona, como diz a autora, correr com resistência e entrar no seu descanso. Então aqui a gente vê que às vezes a pessoa ela está ali até pensando em ganhar almas para Jesus e esquece de si mesmo. E esquece do seu relacionamento com Deus. É necessário manter isso daí para evitar que venha haver um esgotamento físico, né, emocional, espiritual dessa pessoa. E a gente sabe que fazer a obra de Deus é importantíssimo. Mas a igreja ela tem que tomar conhecimento também de que é necessário planejar a volta desse missionário que foi enviado para outro lugar.
E aqui a gente vê que Jesus ele reconheceu que para que a obra missionária seja feita de forma eficaz e tenha uma alta eficiência, é necessário um período de descanso, de renovação para essas pessoas. Você vê aqui o caso lá em Marcos, capítulo 6. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 6, versículos 30 ao 32. Quando os discípulos saíram, né, ali para fazer a obra, ele diz assim: os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo, tanto o que tinham feito como o que tinham ensinado. Né? Saíram para fazer a obra, retornaram. E ele disse, Jesus disse: vinde vós, aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco. Porque muitos iam e vinham, e não tinham tempo para comer. E foram sós num barco para um lugar deserto. Você veja aqui a necessidade, Jesus mostrando do descanso, do repouso, para repor as energias, para depois ir fazer novamente. E aqui nós vemos que Jesus ele conhece as nossas fraquezas, as nossas limitações. Como diz o salmista no Salmo 103, versículo 14, ele sabe que nós viemos do pó, sabe das nossas fraquezas. Até porque, como diz o autor aos Hebreus, no capítulo 2, versículo 17, ele passou pelas mesmas coisas que nós passamos. Então ele nos conhece, ele nos entende, e ele sabe que nós precisamos do descanso. Então o missionário deve sempre reservar um dia da semana para ele descansar. A igreja local deve sempre auxiliar o missionário e organizar ali a sua agenda no seu retorno de férias. E aqui a gente vê que muitas vezes fica, mas ele foi lá para realizar a obra, descansa só no céu. E aí a gente vê as consequências desse tipo de pensamento. E aí muitos param no meio do caminho, muitos desistem, muitos ficam esgotados, porque não fazem da forma correta. O descanso é algo que Deus ele sempre teve em mente para o ser humano. Você vê o caso do Shabá. O Shabá, quando a gente fala descanso, Deus ele se preocupa com o descanso do ser humano. Ele se preocupa porque ele sabe que o ser humano precisa descansar. E tirar um tempo, um dia, para poder falar com Deus, para poder estar ali a sós com Deus, para poder aproveitar ali a sua família. Porque nos outros dias ele vai estar trabalhando, vai estar cansado, vai estar exausto. Então, para repor as suas energias, ele precisa descansar, ele precisa repousar. Então, a igreja tem que ajudá-lo. Até nesse período de férias, ele, ou seja, retornando para o país, ou indo para outro país descansar, aproveitar. Ele precisa disso. E a igreja auxilia ele ali com relação à visita, né, aos familiares, aos irmãos, né, a outros lugares ali que ele precisa ir, nas suas consultas, né, também nos tratamentos que ele precisar fazer, médico, odontológico, ajudar também aí no período, né, de lazer, de descanso, né, algum irmão que tem mais condição, paga um local para o missionário ir com a sua família, aproveitar um lazer em algum lugar. E aqui também nas atividades de caráter administrativo, né, tiver que resolver alguma coisa no banco, auxiliar ali o missionário naquilo ali. Então tudo isso a igreja pode estar ajudando, colaborando com ele, para ele poder descansar um momento ali. Porque nos outros dias, ó, é trabalho por cima de trabalho. É trabalho todos os dias para o missionário. Então ele precisa retirar um dia na semana para o descanso e também esse período ali de férias, né? Para ele poder aproveitar um pouco ali também descansar. E aqui a gente vê algumas maneiras práticas, né, o autor traz, de se comprometer com os missionários, né? Primeiro, comunicando as necessidades, né? A gente vê que a comunicação ela é fundamental no desenvolvimento da obra do Senhor. Como está lá em Romanos capítulo 12, versículo 13. Né? Então a gente vê que a igreja local ela deve comunicar regularmente os membros da sua igreja, tanto dos compromissos como também das necessidades dos missionários. Dizer o que ele está fazendo, né? Isso especial nos cultos de obra missionária e também nas conferências missionárias. Muitos aí fazem, né, os cultos de obra missionária
e esquecem de falar o que o missionário está realizando. Então, é de fundamental importância que no culto de obra missionária, o líder, o agente de missão, o promotor de missão da sua igreja, ele leve ali no culto, né, isso, se o senhor for, que é professor ou professora, for responsável pela missão, ou se tiver algum aluno que seja responsável pela missão, é necessário que essa informação chegue até ele. Ele precisa entender que o culto de obra missionária é um culto em que se deve levar informações relativas à missão. É um culto diferente. Ele precisa levar essa informação à igreja e esse culto é para isso. Então a liderança, para que isso aconteça, ela deve sempre ali manter um contato com o missionário. E hoje em dia, com a globalização, isso se torna muito mais fácil, né? Faz uma chamada ali de vídeo, fala com o missionário, manda ele gravar um vídeo, mostra para a igreja. Tudo isso é mais fácil no mundo de hoje em dia, né? Muitos até têm, às vezes, um canal já no YouTube, por exemplo, ou no Instagram mesmo, uma página no Instagram, onde ele mostra o que está sendo feito. E isso leva para a igreja, porque muitas vezes não vão ter esse despertamento de ir atrás de conhecer. Então, o responsável pela missão na igreja, o líder ali, ele tem que ter essa proatividade de ir mostrar para a igreja. Também enviando ali, né, contribuições diante das necessidades que surgirem do missionário, que vai passar confiança ao missionário de que ele não está só realizando aquela tarefa. É necessário que estejam atentos para isso, a liderança esteja atentos para isso. Oferecer a oportunidade para o missionário, né, quando ele vier fazer uma visita, ele testemunhar, ele compartilhar as suas necessidades, as suas dificuldades, compartilhar também os seus testemunhos ali do que ele está passando no país que ele está, naquele local que ele está, levando o evangelho de Cristo. Então dá essa oportunidade para ele quando ele vier. Né, ouvir a respeito do trabalho que ele está realizando, demonstrar interesse por esse trabalho. E demonstrando interesse, passa confiança ao missionário, né, de que quando ele precisar de apoio, o apoio virá. Também doar, né, para suprir a necessidade, como a gente viu na aula passada já. Né, a contribuição financeira é uma forma de cooperar com a obra missionária. Então, quando o crente ele contribui com a obra missionária financeiramente, ele está se associando ao trabalho missionário. Nós vimos isso na aula passada, né, quando Paulo fala ali aos Filipenses, no capítulo 4, da Epístola aos Filipenses, no capítulo 4, versículos 10 ao 20. Então, se os irmãos quiserem ver melhor, né, uma explicação a respeito desses versículos, na lição passada, nós falamos a respeito disso daí, na lição 6. Então, os irmãos vê a lição passada, quem não viu, né, e vai ter um comentário lá a respeito da importância, né, dessa contribuição para a obra missionária, Filipenses 4, 10 ao 20. E também orar e jejuar pela causa, né? Como a gente viu também na aula passada, né? A contribuição é importante, mas a oração também ela é fundamental. É necessário os dois, a contribuição financeira, material, e a oração. É também uma contribuição. É uma forma prática de ajudar o missionário. É através da oração e do jejum pela obra missionária, né? Então nós vimos ali a importância de se orar, não somente a oração intercessória pelos missionários transculturais, mas também a oração de despertamento da igreja local para a realização da obra missionária. Isso é fundamental. E a gente vê que enquanto a igreja de Antioquia ela orava e jejuava, Deus separou ali Paulo e Barnabé para levar o evangelho aos gentios, né? Lá em Atos capítulo 13, os irmãos conferem aí, nos versículos 1 ao 3. Então nós devemos orar de forma regular pelos missionários. Não é somente no culto de missão. Não é somente naquele domingo que a gente deve orar pelos missionários. É com regularidade. É no nosso cotidiano. E o que eu aconselho a cada crente, né, o conselho que eu dou aqui para cada crente, é que adote. Adote um país. Adote um missionário enviado pela sua igreja. Se não tem missionário enviado, adote um país. Procure conhecer algum missionário que foi enviado por outra igreja que seja para o campo missionário, para que você ore por ele, para que você interceda por ele. Isso, claro, essa oração é além daquela oração do domingo lá do culto de missão, que a gente ora por todos. É uma oração específica. Você vai selecionar um país ou um missionário para orar por ele ali.
E aí é necessário que você procure conhecer a cultura desse país, conhecer as necessidades que esse missionário está passando, esse missionário enviado. Selecione e procure conhecer. Dessa forma, você tomando conhecimento, você vai se empenhar mais na hora de orar. E se desejar, você envie contribuições para esse missionário. Ou mesmo se você não tiver condições, envie mensagens para ele. Diga que está intercedendo. E ele vai ficar muito feliz com a sua intercessão. Não posso contribuir financeiramente, mas eu vou contribuir com a minha oração. Eu vou orar pelo Senhor. Agora orar mesmo. Orar com fé. Porque se você não pode ajudar, para que outra pessoa vá lá e ajude. Procure conversar com ele, saber as necessidades dele. Aí conhecendo, leve a igreja. Leve a liderança de missões da sua igreja. Para que eles possam passar essa informação para toda a igreja a respeito das necessidades do missionário e que eles possam ajudar, colaborar ali com a obra. Dessa forma estará cooperando com a obra missionária, se associando à obra missionária e levando o reino de Deus a toda criatura. Então finalizamos aqui a aula de hoje. Na conclusão, o autor diz o seguinte: nesta lição, fomos estimulados a conhecer as necessidades dos missionários. Você e sua família podem fazer muita diferença na vida deles e de suas respectivas famílias. Se o nosso coração estiver em missões, nossos joelhos estarão dobrados, nosso testemunho alcançará pessoas e nossas finanças investirão no que é eterno. Por isso, Deus deseja que seu povo se comprometa e assuma a responsabilidade com os missionários que servem no campo. Há bênçãos sem medidas para quem cuida da obra missionária. Próxima lição, lição 8, estaremos estudando missionários fazedores de tendas, né? Aqueles que em outros países aí trabalham para se sustentar, né? Aí já é outra classe de missionários, né? Tem os missionários que são ajudados, auxiliados pela igreja local, e aqueles que muitas vezes até por motivo de trabalho vão para outro país e ainda assim, mesmo trabalhando, levam a palavra de Deus a toda criatura. Então encerramos aqui a aula de hoje. Peço que os irmãos curtam esse vídeo. Compartilhe também com seus amigos, com seus familiares, com os irmãos da igreja, para que eles possam estar sendo edificados na palavra de Deus. Não se esqueçam, participem presencialmente neste domingo da Escola Bíblica Dominical. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.